E aí, Daniel, estamos aqui no Cefet para gravar o trabalho de redes. Bora começar. Opa, estamos aqui para demonstrar o DHCP, o DNS e o RHAS. Aqui eu estou com uma máquina da estação 2 e uma máquina da estação 1. Os IPs dela já estão aí, ó. Se a gente vir na máquina da estação 1 e der um NSLookup servidor, você vai ver que aparece tudo aí no esquema. Aqui na estação 1, mesma coisa. NSLookup servidor, tá no esquema também. Agora eu vou fazer uma máquina pingar a outra através do RHAS. Ó, a máquina de IP 22 tá pingando, vai pingar a 10.2, que é a outra estação. Show de bola. Agora a máquina 10.2 vai pingar a máquina 22. Pingou também. Então aí, demonstração da conexão, da configuração de redes aí do projeto. Opa, agora eu vou demonstrar algumas políticas de grupos e o Active Director. Se a gente vai vir aqui no server, a gente pode ver os usuários criados na unidade organizacional Luan, empresa Luan, junto com o grupo estação 1 e estação 2. E 4 usuários, cada um em um grupos. Se a gente der o comandozinho aqui no CMD para verificar os grupos, está aí todos configurados. Agora, se a gente for nos PCs para testar as políticas de grupo, eu tenho um PC com administrador e um com usuário do grupo estação 1. Se a gente tentar acessar qualquer aplicativo com usuário comum, ele bloqueia. E com o administrador, ele não bloqueia. Agora, se a gente tentar abrir o disco com o usuário comum, ele bloqueia. Se a gente tentar abrir o disco com o usuário administrador, ele não bloqueia. O usuário comum ele fica liberado somente para utilizar o Notepad e a calculadora. Então tá aí algumas políticas de grupos já funcionando. Opa, agora eu vou estar aqui demonstrando as questões da pasta compartilhada. Se você quiser verificar aqui os usuários nos grupos, tá aí no server, estou mostrando aqui no server. Aqui na direita eu entrei com o usuário da estação 2 e aqui um usuário da estação 1, nessa pasta aqui. Se a gente acessar o servidor, servidor Luan e servidor Luan. Ambos os usuários conseguem ver a pasta pública. O usuário da estação 2 consegue ver todas as estações, inclusive a sua. O usuário da estação 1 consegue ver apenas a estação deles mesmos. Conseguem alterar e criar tudo aqui dentro da sua própria estação. Tá criando, ele tá movendo, tá vendo? Tá salvando, Ctrl S. Então o usuário da estação 1 consegue visualizar somente a sua estação. E ele consegue criar dentro da estação e dentro da sua própria pasta. Mas dentro da pasta de outro usuário, ele não pode criar. Porque como nessa aqui eu estou logado com o Gabriel. Quando eu tento criar dentro do Lucas, ele bloqueia. Mas se eu crio dentro do Gabriel, ele deixa, tá vendo? Agora na estação 2. Tem esses dois usuários, estação 2. Aqui eu estou logado com o Marcos e consigo ver a pasta pública, consigo visualizar a estação 1, assim como pedido no trabalho, mas o usuário da estação 1, da estação 2 não consegue criar dentro da estação 1, bloqueado. De jeito nenhum ele consegue, o usuário da estação 2 consegue criar
ou alterar qualquer coisa dentro da estação 1. Então o Marcos, que está na estação 2, não consegue mexer na estação 1, mas ele consegue mexer na estação 2. Consegue salvar, consegue mover arquivos, mas ele consegue fazer isso tudo só dentro da pasta dele. Se o Marcos tentar salvar na pasta do Matheus, ele não consegue. É isso, pastas compartilhadas com sucesso. Ó, essa daqui é a tela inicial, onde a gente configura as políticas do meu domínio local. Aqui tem o luan.local. E aqui embaixo, na minha unidade organizacional, tem todas as políticas que foi necessário para o trabalho. Dá uma olhada aí. Demonstração da política de grupo quanto aos horários, restrição dos horários. Aqui na esquerda eu tenho a máquina de usuário comum. Se a gente tentar acessar, está bloqueado pelo tempo. Enquanto aqui eu tenho uma máquina de administrador, se a gente tentar acessar, ele loga certinho. Agora são depois de 9 horas. Agora aqui seguindo o mesmo esquema, né? Máquina do administrador, máquina do usuário comum. Se eu tentar acessar o CMD com o usuário comum, ele acessa, mas está bloqueado. Agora com o usuário administrador, ele acessa normalmente. ADM, usuário comum. Tô aqui gravando para mostrar o restante das políticas. Ó, essa daqui é o desbloqueamento da tela após 3 minutos. As duas máquinas estão bloqueadas após 3 minutos. Tive que esperar 3 minutos aqui. Se eu acessar as duas, colocar a senha aqui. Elas já estão com papel de parede definido também, tá vendo? Os papéis de parede definidos por padrão. Se a gente logar como administrador, o papel de parede não vai ser o padrão, porque só funciona os padrões por os usuários, né? Vamos esperar entrar. Entrou, tá vendo? Opa, vou gravar aqui agora a parte da impressora compartilhada. Estamos aqui no servidor com a minha impressora, essa Qt PDF aqui, que está compartilhada para todo mundo. Aqui eu deixei aberta a fila de impressões. Se a gente chegar aqui em usuário comum, aqui ó, usuário Gabriel Couto, e tentar imprimir esse TXT aqui com o Ctrl P, ele já aparece a impressora do servidor. Se a gente der um imprimir, ele vai atualizar automaticamente aqui a fila de impressões, viu? Opa, vamos gravar aqui agora a parte do Home Profile. Estou aqui na máquina virtual Windows 11 E2 com o usuário Marcos Vinícius. Vamos criar uma pasta aqui, novo arquivo. Vou pôr qualquer nome aqui. E aí vamos sair desse usuário. E vou logar em outra máquina, que agora é o Windows 11 E1. Vou logar aqui com o Marcos também. Em tese, né, o arquivo já está ali, que eu criei na outra máquina. Então, Home Profile funcionando perfeitamente. Por fim, gravando a última parte aqui do roteador. Eu tô com o roteador aqui, que está conectado na minha máquina física. E no servidor eu deixei esse escopo 92.68.0.0 para liberar o DHCP e distribuir automaticamente os IPs de acordo com o roteador. Aí eu conectei o celular aqui no Wi-Fi do roteador e automaticamente já distribuiu um IP nessa faixa, da mesma faixa do
DHCP aqui. E se a gente vir no servidor e tentar pingar o celular, ó, aqui a gente tá todos os IPs do servidor, belezinha. E se a gente tentar pingar 192.168.0.4, que é o IP do celular, tá vendo? Tá pingando o celular. O servidor está pingando o celular. E agora, se a gente tentar acessar uma máquina virtual com o IP com o escopo de outra rede, né, de outra estação, e tentar pingar o celular também, ele está pingando. Então, o roteador está funcionando com sucesso.